Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Estou entrando aqui e já quero agradecer a Deus por esta noite linda, noite de vitória, noite de paz, noite de esperança. Esperança esta aguardando a volta de Cristo e na certeza que um dia estaremos livres de todas as lutas, dores, decepções e enfermidade, porque no céu não haverá mais pranto, só alegria, só felicidade, só harmonia. Coisa boa, coisa linda é quando esse grande dia chegar. Pois bem, olhem para cá, sem mais delongas, eu gostaria nessa noite de comunicar a vocês, de expressar com os meus amados, com os meus queridos, que vão nos assistir por intermédio deste vídeo, pela minha fé daqui a pouco. Eu gostaria de falar com vocês parte da minha história. Eu digo parte da minha história porque em um vídeo só é impossível a gente contar toda a nossa história. Imagina, um homem com 4.2, nascido e criado no Evangelho, em um vídeo só contar a sua história é muito pouco. Não conto nem o começo, nem o início, porque é muitos relatos de batalha, de peleja, de tristeza, mas de muita bênção também, de muita vitória também. Então olha para cá, hoje Deus estava me fazendo se recordar. Eu até criei aqui, através de uma graça de Deus, eu criei um título para essa live, para esse vídeo. Deus tirou duas escoras da minha vida. Deus tirou duas escoras da minha vida. Como assim, pastor Otoniel? Quando eu falo de escora, eu estou falando de apoio. Quando eu falo de escola, eu estou falando de alguém que estendeu a mão para te ajudar na jornada. Quando eu falo de escolas, eu estou falando sobre alguém que te deu o ombro para chorar. Quando eu falo de escolas, eu estou falando de alguém que te incentivou, que te impulsionou a caminhar, a prosseguir para o alvo. Então a primeira escora que Deus tirou e me fez muito sofrer foi o saudoso diácono Arnaldo. Para quem não conheceu, nem nunca ouviu falar, diácono Arnaldo era um homem muito simples, mas aquela sua simplicidade trazia um tesouro dentro do âmago da sua alma escondido, que era uma grande sede de resgatar almas para o reino do Senhor. Então, diácono Arnaldo, com essa graça que recebeu de Deus, com essa visão para ganhar almas, esse homem, ele teve assim uma visão muito linda, uma visão muito, que eu posso dizer para você, especial, que conseguiu me enxergar na minha adolescência, na minha fase de criança, e conseguiu ver o que Deus tinha para a minha vida, coisa que muitos obreiros não enxergavam, coisas que muitos pastores não enxergavam, coisas que muita gente que se diziam crente em Jesus Cristo não conseguiam ver. Então Arnaldo passou a ser uma escora abaixo de Deus. Arnaldo era uma pessoa que quando Deus trazia ele de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, eu ficava mais crente dentro de minutos e segundos. Se eu estivesse fazendo qualquer tipo de coisa, eu abria a mão porque o irmão Arnaldo havia chegado. Como eu gostava de ouvir o irmão Arnaldo falar. Como eu gostava de assistir, de presenciar o diácono Arnaldo evangelizando. Então, o primeiro baque que eu tive não foi somente quando Deus recolheu ele. O primeiro baque que eu tive foi quando Deus tirou ele do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Eu já comecei a sentir a falta. Eu já comecei a sentir a ausência. Eu já comecei a sentir aquela falta daquela mão amiga nas horas que eu estava fraco, nas horas que eu precisava. Aquela mão não mais estava ali do meu lado, perto de mim, para me ajudar. Pois bem, falei aqui de uma grande escora. Falei aqui de um grande homem de Deus. Falei aqui de uma grande pessoa que já dorme no Senhor, mas que pelo menos na minha vida e na vida de muita gente na Ilha do Governador do Rio de Janeiro, e por que não dizer no Brasil afora, foram alcançados pela graça que Deus havia derramado na vida do diácono Arnaldo. Agora vou falar da segunda pessoa
que para mim também foi como se fosse uma segunda mãe, e eu posso nomeá-la como mãe na fé, que foi a missionária Nildete. Agora eu estou me referindo sobre uma pessoa que tinha uma personalidade fortíssima, uma pessoa que era difícil de interagir com qualquer pessoa. Muitas das vezes eu me peguei entre perguntas que me faziam, como eu conseguia lidar com a irmã Nildete, porque uma pessoa de uma personalidade tão difícil, uma pessoa com tão pouquíssimos amigos, e ela falava com todo esclarecimento que ela tinha assim um amor, um carinho, uma coisa muito de Deus pela minha pessoa, mesmo com aquela personalidade dificílima de lidar. Porque a missionária Nildete era assim. Hoje em dia está faltando muito isso. Pessoas que falam uma coisa na cara, falam a verdade na cara. Ela podia assim chamar você, falar tudo o que ela precisava, chamar a sua atenção, mas quando alguém vinha falar mal de você, ela colocava o dedo na face e repreendia e dizia: eu não aceito que fala mal do meu irmão, eu não aceito que fala mal da minha irmã. Hoje em dia, vamos ser sinceros, não vou aqui generalizar, mas está faltando muita gente com essa personalidade hoje. Então foi outra escola que me fez uma falta muito grande. Outra coisa, eu passei um período de muita dificuldade na minha vida. Desde quando eu tive os meus primeiros filhos, eu me lembro que eu passei um estreito tão grande, de muitas das vezes ela bater na minha porta, bater na minha casa e levar apenas uma caneca de leite. Sabe o que significa isso? Uma caneca de leite? Para você isso pode não significar nada. Por quê? Porque você é ingrato, você é ingrata, você não reconhece. A Bíblia diz que quem não é fiel no mínimo, jamais será fiel no pouco. Quem não é fiel no mínimo, jamais será fiel no pouco. Então talvez isso para você não tenha importância alguma. Mas quantas das vezes eu fui surpreendido pela irmã Nildete na minha casa de manhã, dizendo assim: ô Toniel, eu não tenho muita coisa hoje para lhe ajudar, mas Deus me tocou aqui para trazer essa caneca de leite quente aqui, ó. E ali a gente acrescentava com água e distribuía, e aquilo era uma benção, uma maravilha. Pois bem, os anos se passou. Aquela mulher que sempre me convidava para fazer as caminhadas, e ali Deus nos usava em profecia, usava ela interpretando, eu interpretando, ela na marcha, eu na marcha, uma coisa linda. Enxergava apenas de um olho só, e Deus chamou com 56 anos, outra escora importantíssima que Deus arrancou na minha vida. Agora eu pergunto para você que está me assistindo aí, essa live, por que Deus fez isso? Eu me pergunto, por que Deus tirou essas duas escolas que para mim era algo tão importante na minha vida? Por que é que Deus resolveu tirar pessoas que me davam força, pessoas que me ajudavam, pessoas que na hora que eu mais precisei me estendeu a mão? O porquê que Deus agora estaria fazendo isso comigo? Pois bem, refletindo sobre isso à tarde, olha o que Deus colocou no meu coração. Vocês já ouviram falar sobre filhos mimados? Eu acredito que alguns já ouviram. E uma das coisas, eu volto lá no diácono Arnaldo, que o Arnaldo dizia para mim era o seguinte: Otoniel, você para fazer a obra de Deus, você não pode ser muito sentimental. Otoniel, para fazer a obra de Deus, você não pode se magoar com o que fazem contigo. Porque antigamente, hoje eu me considero um pouco mais forte, mas antigamente se alguém falasse isso aqui de mim, eu passava noites e noites abatido, passava noites e noites chorando, passava noites e noites remoendo aquilo no meu coração. Por quê? Porque eu era muito sentimental. E como eu tinha as minhas escoras, eu corria e ficava ali querendo ser mimado. Então um filho, quando ele é mimado demais, o futuro dele geralmente é um futuro triste, é um futuro trágico. Eu acredito que Deus retirou essas duas pessoas na minha vida, porque Deus não me chamou para o ministério mimado, Deus não me chamou para o ministério doente, Deus não me chamou para executar uma obra para Ele cujo coração não esteja com escudo preparado, porque a própria Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Então Deus, Ele me confortou
abrindo a minha visão e me fazendo entender que se ele não tivesse tirado essas escolas da minha vida, eu confesso para os irmãos, diante de Deus, até hoje talvez eu estaria lá chorando, pedindo conselho ao Arnaldo. Talvez até hoje eu estaria chorando, pedindo conselho à missionária Nildete. Porque embora eu seja pastor, mas eu vou confessar aqui uma coisa para os irmãos, há momento que passa assim aquele ligeiro pensamento na minha cabeça, ai que vontade de estar sentado assim na igreja e querer que outro pastor esteja me pastoreando, querer que outra pessoa esteja aqui na frente da obra. Eu estou sendo sincero para vocês, tem hora que eu tenho esse desejo. Por quê? Porque a responsabilidade, o ardor, o peso é tão grande que muitas das vezes a gente quer se ver livre, mas a gente não abre mão porque a gente entende que foi chamado, responsabilidade, e aquilo que Deus nos dá, a gente tem que levar até o fim. A Bíblia diz que aquele que recuar, Deus não tem, o justo viverá da fé, e Deus não tem prazer na alma daquele que se recua. Quem pode dar glória a Jesus aí nessa noite? Calabrachuri cominaravassarábia. Calabracendremite de cominaravassarai. Então, olha aqui para mim. Você já sabe, quando uma criança é mimada, quando ela entra na fase da consciência e continua aquele mimo, quando ela cresce, muitas das vezes, descansa e fica nas costas do pai. Eu conheço homens aí com 50 anos, até hoje vive como um adolescente nas costas dos pais. Conheço mulheres aí com 60 anos que até hoje vive se arrastando nas costas da mãe. Por quê? Por causa do mimo. Por quê? Por causa do ombro. Por quê? Por causa da escola. Então, algumas das vezes Deus vai arrancar escolas da nossa vida para nos fazer caminhar com a nossa própria perna. Eu sei que a saudade bate. Eu sei que o coração dói. Mas a gente não pode jamais descartar isso. Assim como Arnaldo, assim como missionária Nildete, diácono Arnaldo, me passava toda energia positiva e força. Você não faz ideia do que eles sentiam também. Quem garante que eles também não queriam uma pessoa para estar lhe ajudando, para estar lhe escorando, para estar lhe servindo de apoio? Mas eles faziam perfeitamente. Por quê? Porque eles faziam? Porque eles tiveram o entendimento que na obra de Deus a gente não pode de maneira alguma mostrar fracasso, mostrar fraqueza. Ainda que estejamos fracos, nós temos que dizer aos fracos, eu sou forte. A Bíblia diz para suportar a fraqueza dos fracos. E tem momento que se você não se fizer de forte mesmo, aí o barco afunda. Então, receba aí da parte de Deus. Uma outra coisa que Deus estava me lembrando, que o ninho da águia, ele é feito com 3 coisas: pena, capim e espinho. Pena, capim e espinho. Quando eu leio a palavra pena, eu entendo que no ninho da águia a gente encontra conforto. É ou não é? Quem é que não gosta de uma jaqueta cheia de pena? Quem é que não gosta de deitar numa cama cujo lençol está forrado de pena? Por quê? Porque dá um certo conforto. Então, a pena significa conforto. Capim significa alimento. A Bíblia fala sobre um profeta que se alimentou de capim. E espinho, qual é o significado do espinho? O significado do espinho é para que a águia não permaneça no ninho. O significado do espinho é para que a águia não permaneça no ninho. Então você que tem uma chamada espetacular, você que tem um dom lindo da parte de Deus, você que recebeu uma grandeza, você que recebeu uma preciosidade, você que recebeu um ministério que faz toda a diferença, você precisa entender que não vai te faltar pena, não faltará o conforto, não vai te faltar o alimento, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas também não vai te faltar espinho para que o nosso ministério não fique acomodado, porque não tem nada pior também do que uma pessoa que tem um ministério acomodado. Quando eu falo de acomodado, é aquela pessoa que não tem uma visão ampla, é aquela pessoa que tem somente aquela visão terrena,
aquela visão somente do território, não tem aquela visão para enxergar lá na frente. Por isso que Deus me deu essa oportunidade de falar sobre o ninho da águia, porque a visão da águia é uma visão extraordinária. Se tu tens uma visão grande, tu precisa saber que no seu ninho, meu irmão, vai ter pena, vai ter capim, mas também terá espinho. Para quê? Para você não se acomodar. E se não vai se acomodar, irá fazer o quê? Irá voar. Voar para as promessas. Voar para ver a concretização do sonho. Voar para ver Deus realizar na sua vida. Voar para ver Deus fazer tudo o que te prometeu. Voar para sair da zona do conforto. Deus não te chamou para estar na zona do conforto. Então olha aqui, ó, vamos voar e vamos voar. Agora uma outra coisa interessante, quem é do interior sabe disso melhor do que eu. Eu que não fui nascido no interior, mas sei disso perfeitamente. Você que é do interior sabe disso muito melhor do que eu. A galinha, assim que seus pintinhos nascem, ela vem trazendo todos debaixo das suas asas. E você vê o carinho da galinha ali, pode estar chovendo, mas a galinha não abandona os seus pintinhos. Ela vai cobrindo ali os pintinhos, vai guardando, vai protegendo, sol, chuva. E outra coisa, hein? Ninguém consegue roubar um pintinho porque ela fica brava. É alta proteção, é uma proteção ao extremo. Mas sabe uma coisa que eu observei? Quando os pintinhos começam a crescer, o que a galinha faz? Ela começa a dar bicada na cabeça. E aquela bicada já está... tem uma fala, aquela bicada. Que fala é essa, pastor Otoniel? Aquela bicada está dizendo para os pintinhos o seguinte: se tornem independentes. Então, olha só, vai surgir espinho, vai surgir bicada na cabeça para você se tornar independente. Então, hoje eu confesso para os irmãos que a saudade bateu forte dos meus amigos. Pessoas estas que me ajudaram muito. Eu até escolhi um fundo musical cujo hino é da Cristina Mel, que fala sobre o amigo, porque a saudade bateu. Mas eu entendi que Deus tirou essas duas escolas, porque Ele tinha a fazer uma coisa grande na minha vida. E se essas escolas estivessem, poderia atrapalhar. Aumenta a música aí, por favor, e reflita aí. Talvez você que esteja com saudade de alguém, você que esteja aqui, ó, querendo bater de frente com Deus, porque essa pessoa te deixou, saiu do teu cenário, foi embora. Não questione, não reclame, não murmure. Não murmure não, porque Deus sabe o que está fazendo. A Bíblia diz no livro de Jó: porventura sabes tu como Deus opera? Tudo tem um significado, tudo tem um sentido. Então alegra o seu coração nessa noite. Olha aqui, Deus tirou, mas Ele nunca te abandonou. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Solta aí mais alto, por favor, e se conforte em Deus. Deus não te abandona. Deus não te abandona. E para fechar com chave de ouro, eu quero deixar para a sua meditação Salmos 118, versículo 18, que diz assim, ó: o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. O Senhor me castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Olha aqui, eu sei que as dores foram tamanha. Eu sei que o vale da sombra da morte foi notável. Eu sei que as esfregas da vida que você passou, muitos não suportariam. Mas o mais importante, que Ele não te entregou à morte. Então, digite aí nos comentários e fale: eu estou vivo, eu estou viva. Por maior que seja o meu sofrimento, eu não morri, eu estou de pé. E estando de pé, isso faz uma grande diferença. Ei, eu vou dizer para você nessa noite, debaixo do sangue de Jesus, já estamos encerrando o vídeo, mas quero dizer para você o seguinte, que em nome de Jesus, assim como Deus tem me curado desse espírito de mimado, dessa pessoa frágil, dessa pessoa aqui, ó,
que vivia ali, ó, à procura de um consolo, à procura de uma palavra, à procura de um conforto, e não foi fácil isso, foi difícil. Eu profetizo uma libertação para a sua vida também e declaro em nome de Jesus que você vai desembainhar dessa espada hoje e vai se levantar para guerrear. Eu profetizo que você vai colocar o sapato de fogo nos pés, o capacete da salvação, a couraça da justiça e vai para o campo de batalha fazer como Davi fez. E ainda que venha Golias, não importa. Pode vir Golias porque tu já mataste leão. Pode vir Golias porque tu já derrubaste o urso. Pode vir Golias porque tu já teve a coragem até de falar para Saul que você está preparado. Então fique em paz, fique tranquilo e olha só. O teu melhor amigo é Jesus Cristo. Não estou dizendo que os nossos amigos não ficarão na lembrança, sempre ficará, mas o teu melhor amigo é Jesus Cristo. Então ouça mais essa canção, se alegre em Deus e olha só, bola para frente e não desista. Aumenta aí! Deus abençoe. Segura a tua vitória, terra. Passei aqui só para lhe passar isso da parte de Deus. Porque alguém que te fala hoje, pode deixar. Alguém que te fala hoje é alguém também que até de volta e meia a tristeza tenta bater, o choro tenta vir nos olhos, a inconformação quer falar mais alto. Mas eu me lembro que Deus, escuta bem, segurando na sua mão, será o suficiente. Ei, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com inúmeras pessoas. Olha só, faça essa obra para Deus e verás o quanto Deus vai te abençoar, tá bom? Deus em Cristo te abençoe. Recomende esse vídeo e eu vou me despedindo com meu grito de guerra e essa música linda. Ô glória!